Olá, caros alunos, tudo bem? Satisfação mais uma vez aqui, estar junto com vocês, professor Edilson, com mais uma aula. E hoje eu trago um podcast com um assunto de extrema importância para todos nós. Assunto esse que é o som e suas propriedades. Então, quando nós falamos em som, vem logo uma pergunta que é a seguinte: o que é som? O que de fato vai ser o som? Levando em consideração o conceito físico, o conceito um pouco mais científico, o som são todas as vibrações resultantes do choque entre corpos. Ou seja, tudo aquilo que vai impressionar o órgão auditivo. Esse órgão auditivo, ele possui uma membrana, que é chamada de tímpano. Acredito que todos nós estamos aqui lembrando. Então essa membrana, ela vai receber todas essas ondas sonoras e vai fazer com que ela vibre. E uma vez que ela recebe essas ondas sonoras, essas ondas são transformadas em impulsos nervosos ou vibrações que são identificadas pelo cérebro como diferentes tipos de sons. Nos instrumentos de sopro, por exemplo, nós temos uma coluna de ar, que se chocam, essas colunas de ar se chocam dentro desse tubo e essa vibração põe o ar em movimento na forma de ondas sonoras. Lembrando aí que nós temos dois tipos de som, nós temos os sons musicais e também temos os sons que são caracterizados como ruídos. Em se tratando de som musical, pode-se dizer que o mesmo apresenta 4 propriedades, que são elas a altura, a intensidade, a duração e o timbre. A altura é a propriedade que divide os sons em graves, médios ou agudos. O que determina essa propriedade é a velocidade, ou seja, a frequência das vibrações. Quanto mais veloz é a vibração, mais agudo é o som. Por outro lado, quanto mais lento é essa vibração, mais grave vai ser o som. A altura, ela é uma propriedade que ela vai depender, portanto, do número de vibrações por segundo. Por exemplo, se tocarmos um violão, por exemplo, a corda de um violão, ou violino, ou qualquer outro instrumento de corda, teremos a oportunidade de ver a vibração. Quando eu toco nessa corda do violão ou nessa, a gente vai percebendo que essas cordas elas ficam vibrando, certo? Então essa vibração é que vai caracterizar a altura, que vai definir a altura. Essa corda primeira do violão, essa corda Mi, que eu tenho aqui, ela tem uma espécie de altura, definida por ela. Eu vou dizer que a corda seja uma corda de som agudo. Também eu posso dizer que essa corda Mi, a sexta aqui, ela seja uma corda de som grave. Então, o que na verdade tem a ver uma corda, a primeira que é mais fina e a outra que é mais grossa? É porque essa vibração ela vai depender do comprimento, ela vai depender da espessura e ela vai depender também da tensão da corda. Essa corda Mi, essa mais fina, a velocidade é maior. A onda ela se propaga com maior velocidade, sendo que nessa outra corda mais grossa, a velocidade se propaga em uma velocidade um pouquinho mais lenta. Então eu tenho o primeiro Mi agudo e eu tenho o outro Mi que é grave. Não sei se ficou bem claro, mas acredito que nos nossos estudos, nossas pesquisas, iremos esclarecer um pouquinho melhor sobre a questão da altura, que é essa propriedade sonora. A outra propriedade sonora que eu trago para vocês é a intensidade. Ou seja, a intensidade é o grau de força que é empregado na execução. Define-se pela amplitude. Agora nós temos uma diferença.
Lá na altura, eu definia ele exatamente por outra propriedade, né? Não seria amplitude, mas seria a questão da velocidade, ou seja, da frequência que esse som se propagasse. Aqui eu tenho a amplitude das vibrações. É isso que vai definir a intensidade. Se tocarmos uma corda de violão primeiramente leve e depois com força, nós teremos exatamente intensidades diferentes. Eu vou fazer aqui um dó, eu vou tocar ele em uma intensidade um pouquinho, digamos, uma intensidade fraca, né? Então eu terei o dó, o acorde dó em uma intensidade fraca. Também eu tenho essa intensidade um pouquinho mais forte no mesmo acorde dó. Então aqui eu tenho mesmo acorde, mesma altura de som, ou seja, eu tenho uma altura média, né, do som, mas a intensidade vai ser diferente. Da mesma forma também se eu tocasse em um piano. Se eu fizesse o dó em um piano um pouquinho fraco e depois eu executasse esse mesmo acorde tocando um pouco mais forte, aí eu teria aí então intensidades diferentes. Isso na música vai ser de grande importância, porque na música nós temos as articulações, né? Nós temos essas intensidades empregadas. Uma vez a música, quando ela está apenas em um modo um pouco fraco, nós temos aí os tocadores ou toda a banda ou a orquestra tocando de uma forma bem mais calma. E depois eu tenho o crescimento da música, que é quando todo mundo toca com uma intensidade um pouquinho mais forte. Também nós temos a duração. A duração é o tempo em que esse som se propaga. É determinada pelo tempo de emissão das vibrações. Eu tenho o acorde Sol tocado aqui em 4 tempos. Ele vai vibrar em 4 tempos a nota Sol. Vejamos aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho essa vibração, esse som se propagando em 4 tempos. Mas também eu posso ter esse som se propagando apenas em 3 tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu tenho som que se propagam com maior intervalo de tempo e sons que se propagam em menor intervalo de tempo. Isso eu vou caracterizar como duração. Por último, nós temos o timbre. Nós costumamos dizer que o timbre é a cor do som, é a característica que nos permite conhecer a diferença entre vozes e instrumentos diversos. Mesmo que imitam, que produzam sons com mesma altura e intensidade, eles sempre terão timbres diferentes. Por exemplo, eu tenho o acorde Dó tocado aqui nesse violão. Eu não vou dizer que é um piano, porque eu sei que esse som ele é característico do violão. A mesma forma, se eu executar esse Dó em um acordeon, eu não vou dizer que aquele som é o som de um sax, mas eu vou dizer que é do acordeon. Ou seja, timbre vai ser a peculiaridade sonora dos instrumentos, dos objetos, dos animais, né? Até para reforçar melhor aqui, quando nós ainda crianças, nós costumamos imitar o que o cachorro faz, o au-au, né, que ele faz, o gato faz miau, né, o boi faz mon. Então a criança ela não vai dizer que o cachorro faz miau, porque ele sabe que esse som é característico do gato. Da mesma forma, ele não vai dizer que o gato ele vai fazer mon, porque esse mon é um som peculiar do boi. Isso é timbre. Então, só reprisando, o som possui essas 4 características importantes: altura, intensidade, duração e timbre. Queremos agradecer a todos que estiveram acompanhando esse podcast, desejando ótimos estudos para todos. Um abraço.